Olá pessoal, meu nome é Vilhermilson Lima Leite, professor da Rede Estadual do Estado do Rio de Janeiro, com conteúdo de Química do terceiro ano do ensino médio. Tudo bem? Vamos nesta videoaula reconhecer as principais características das cadeias carbônicas e reconhecer o nome e as fórmulas estruturais das principais funções orgânicas. Esperamos aqui contribuir com o seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é a das ciências da natureza e suas tecnologias. Bom, pessoal, para falar de química orgânica, iremos abordar o principal elemento responsável pela formação das inúmeras moléculas presentes em nosso dia a dia e que serão estudadas nesse conteúdo. Carbono é elemento de número atômico 6, está localizado na família 14, 4A, tendo, portanto, 4 elétrons na sua camada de valência, sua última camada. Seguindo a regra do octeto, o carbono precisa sempre de 8 elétrons para se tornar estável. Na representação, é possível observar que na última camada desse elemento, temos 4 elétrons livres, que irão permitir e realizar ligações compartilhadas com outros átomos de carbono ou até mesmo outros elementos. Na outra imagem, vemos o elemento representado na tabela periódica, com o seu número atômico 6 e sua massa 12,011. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono e podemos dividir esse estudo em compostos orgânicos naturais e os sintéticos. Os compostos orgânicos naturais são aqueles provenientes da natureza, de forma vegetal ou animal, como o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, entre outros. Já os compostos orgânicos sintéticos são aqueles produzidos pelas indústrias químicas e petroquímicas. Os compostos orgânicos integram diversos materiais, tais como os combustíveis, polímeros, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, detergentes, aditivos, cosméticos, perfumes, medicamentos e muitos outros. Podemos verificar que essas cadeias formadas por carbonos podem ser classificadas. Os tipos de cadeia orgânica podem ser classificadas quanto ao tipo de fechamento da cadeia, podendo ser aberta ou fechada, quanto à presença de ramificação, podendo ser normal ou ramificada, quanto ao tipo de ligação, podendo ser saturada ou insaturada, e também quanto à natureza dos átomos, podendo ser homogênea ou heterogênea. Na representação que temos, quanto à presença de ramificação, podemos verificar o butano e o isobutano. Na molécula que está escrita como normal, verificamos que só possuem carbonos ligados saturadamente por outros carbonos. Já na cadeia do isobutano, temos um radical, ou seja, um carbono central ligado a outros 3 átomos de carbono. Também podemos verificar, quanto ao tipo de ligação, que a ligação pode ser saturada, apenas ligações simples, ou pode ser insaturada, quando tiver dupla ou tripla ligação. Temos os exemplos na representação: o etano, o eteno e o etino. O etano apenas com uma ligação simples entre os 2 átomos de carbono. O eteno com uma dupla ligação entre os átomos de carbono. E o etino com uma tripla ligação. Ou seja, o primeiro composto, que é o etano, é um composto chamado saturado, ligação simples. Já o eteno e o etino, por possuírem dupla e tripla ligação, são compostos insaturados. Nesta próxima representação, podemos verificar a cadeia homogênea e heterogênea. Verifiquem que na primeira representação da cadeia homogênea, temos apenas carbonos ligados, são hidrocarbonetos, tanto no butano quanto no isobutano. Já na cadeia representada abaixo, cadeia heterogênea, temos a presença do átomo de oxigênio no meio da cadeia, ou seja, um átomo diferente, fazendo presença de um heteroátomo. Temos então uma cadeia heterogênea. Temos aqui então, pessoal, um resumão. A cadeia pode ser aberta ou fechada, cadeia normal ou ramificada, cadeia saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Vamos falar agora sobre a classificação do carbono. O carbono, ele pode ser primário, é quando o carbono se liga apenas a um outro átomo de carbono. O carbono pode ser secundário na cadeia, quando esse átomo de carbono se liga a outros 2 átomos de carbono. Terciário, lógico, se liga a outros 3 átomos de carbono. E quaternário, quando esse carbono se liga a outros 4 átomos de carbono. Podemos ver na representação a classificação dos carbonos na molécula, com diferentes cores representadas.
Em amarelo, temos o carbono primário. Percebam que ele se liga apenas a um átomo de carbono. Então, ele é primário. Já em rosa, temos o carbono secundário. Está entre dois átomos de carbono. Na representação que temos em azul, temos o carbono ligado a outros 3. E, em vermelho, temos o carbono ligado exatamente a 4 átomos de carbono. Como o número de compostos orgânicos é muito grande, esses compostos são divididos ou classificados em função de suas propriedades, que estão relacionadas com as características de suas cadeias, e também em função das suas características químicas. A nomenclatura de um composto orgânico possui início, meio e fim. Chamamos de prefixo, infixo e sufixo. Na representação do prefixo, infixo e sufixo, podemos ver que o prefixo ele é formado pelo número de carbonos existentes na cadeia. 1 carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, e agora vamos na ordinal, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Em relação aos infixos, temos exatamente a representação do tipo de saturação, ou insaturação representada. Quando tiver apenas uma ligação simples, an. Quando presente uma dupla, em. Uma tripla, in. E assim por diante, 2 triplas de in e mais. Já a terminação ou sufixo faz referência à função do hidrocarboneto. A função ela está relacionada exatamente com o tipo de ligante da cadeia principal. Temos os hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio. Um álcool, por exemplo, tem a terminação ol, tem uma hidroxila na estrutura. O aldeído, terminação al. Acetona, a terminação ou sufixo ona. E o ácido carboxílico, terminação oico. Podemos perceber na representação que temos o etano, o eteno, o etino. Percebam que nas 3 representações temos apenas 2 carbonos na estrutura principal. Logo, o prefixo é et. Porém, onde temos apenas a ligação simples, o infixo é an. Onde temos uma dupla ligação, o infixo é en. E onde temos uma tripla ligação, o infixo é in. Completando as 3, como os 3 são hidrocarbonetos, o sufixo é o. Temos então o etano, o eteno e o etino. Bom, pessoal, eu espero que esse conteúdo apresentado para vocês tenha somado com as orientações de estudo e com os podcasts, para que vocês possam cada vez mais entrar dentro dessa dinâmica da química orgânica. Um grande abraço a todos e até a próxima.